Bom dia, meninas. Bom dia. Bom dia. Nossa. Bom dia, meninas. Hoje a Cris me convidou para trazer a palavra, então vamos começar entregando esse tempo para Deus, que Ele que nos confia todo o tempo que nós temos de vida nessa terra, então nós entregamos e consagramos a Ele. Amém? Pai, queremos te agradecer por esse tempo que o Senhor tem nos dado, que toda palavra que saia seja para
ser em solo e cada tempo frutificar. Que o Senhor possa ser, o teu espírito possa ser como água que alimenta essa semente, para que cada tempo que ela precisa germinar e dar fruto, ela dê. E que ela permaneça ou floresça no seu devido tempo. Pai, te entregamos esse tempo como oferta e que nós possamos transbordar aquilo que flui de ti, ó Pai. Que diminua eu para que tu cresça, que não seja a carne, mas o espírito, que possa transbordar tudo aquilo que o Senhor quer falar, tudo aquilo que tu queres fazer através de nossas vidas. Obrigado, Jesus. Ontem a Cris me convidou para trazer uma palavra, ela disse sim ou sim, e me desafiou, porque vocês estão fazendo live, são desafiadas, mas eu ainda não tinha passado por isso, e ontem ela me desafiou e Deus usou muito a vida dela para... Hoje de manhã recebi uma cura tremenda através da vida dela, só no Deus revelar, assim, coisas que estavam inconsciente, Deus vem trazendo, né, nossa memória, ela é, primeiro, é arquivos, né, então, o que está ali, e daí vai acessando arquivos, e aqueles arquivos vão revelando o que está guardado dentro dele, e assim, Deus vai nos revelando coisas que estão guardadas em arquivos que a gente, às vezes, não mexe. E hoje pela manhã, Deus me trouxe a revelação, porque ela disse, fala, fala, ela falou comigo assim, daí eu falar o quê? E hoje Deus me trouxe porque que ele me entrega tanta coisa e eu não conseguia transbordar e passar. Mas hoje eu acredito que vocês estão fazendo parte do primeiro passo do que Deus vai fazer na minha vida e com certeza através da vida de vocês também. Eu quero compartilhar uma palavra que diz em João 11. João 11:40. É uma história de Jairo, né? E realmente a gente entende assim, a Bíblia ela é atemporal, ela não é uma que a história que viveu lá no passado nos conta, mas trazemos ela para nossa atualidade. Então, a história de Jairo dentro da minha verdade, dentro do que eu vivo, né? E dentro da verdade da vida de cada um, do que vocês vivem. Então, vamos lá. É João 11:40, quem quer acompanhar. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que, se creres, verá a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levando os olhos para o céu, disse, Pai, te dou graças por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. A gente olha essa passagem e pensa que Jesus fala sobre a morte de Lázaro. Mas Jesus ali não aponta, se nós for ver num contexto só sobre a morte de Lázaro. Quantos não estavam no sepulcro, estavam mortos? Mortos por dentro. Quantos estavam ali e não criam, tinham a vida, o pão da vida junto e não se alimentavam? Quantos caminhavam, né, com o Pai? E daí trazendo isso para a atualidade. Ontem, quando a Cris pegou e me convidou para trazer a palavra,
e disse isso, foi como Jesus falasse, né? Sai para fora. Porque ele já não é a primeira vez que ele me entrega uma palavra que era para mim abrir a minha boca. Então, quando Jesus vem e mostra isso, só que a gente para e pensa, Jesus não fala na morte só aqui. Porque aqui tinham pessoas, os melhores amigos de Jesus, as irmãs de Jairo e Jairo. Então teve, e andavam com Jesus, creram nele e ainda assim teve o acontecimento. Mas tudo isso foi para a honra e glória do Senhor. No contexto do texto fala que Jesus não se apressou, porque ele sabia que tudo era para honra e glória dele. Às vezes a gente anseia em ter algo naquele momento, mas Jesus, Deus sabe que não é o momento, porque quando ele nos der, não será só para nós, transbordará sobre a vida de muitos. E para isso que Jesus veio na Terra, ele transbordou sobre a vida de muitos. Agora cabe nós entender. Quando Lázaro saiu para fora, com certeza cheirava mal. Às vezes nós não queremos nos expor, né? Não queremos nos colocar nesse lugar, demonstrar nossas dores, nossas feridas, né? Nossas lepras, por causa que é feio. Mas na caminhada onde Jairo ia encontrar Jesus pedindo para Jesus que a filha dele estava morrendo, estava morta, a mulher do fluxo do sangue também foi até Jesus, tocou nele, e quando ele perguntou, naquela época ela se expor, era a morte. E então ela se expôs, né? Mesmo ela sabendo que poderia ser levada à morte, mas ela teve fé. E outra coisa que Jesus nos ensina, nós às vezes estamos, e daí ontem foi usar, a Cris até falou esses dias que a Carolyn fala, né, eu acho que conhecia Jesus, aquela frase lá, né, então, e é bem isso, às vezes nós estamos perto, e Jairo não caminhava com Jesus, e ele creu, e a filha dele, né, teve a vida, e nós estamos perto. Mas naquele tempo Jesus já apontava que nós, como é que ele diz? Conheceis a verdade vos libertará. Não é a verdade dos outros, é a nossa verdade. É o quanto a gente olha para dentro da gente e vê o quanto a gente precisa tirar para que ele viva através da gente, para que ele frutifique através da gente, né? Não nós. Toda a terra, ele prepara toda a terra para um tempo, toda a terra. Até a terra infértil, ele espera o tempo certo de plantar, porque ele prepara a terra. Então, todos nós temos algo para frutificar. Agora, nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos entender a nossa linguagem, de como nós ter intimidade e comunicação com Jesus. E dentro de um tempo, eu comecei a participar no tempo de mesa e Deus começou a fazer curas tremendas em mim. Por causa que cada fala que vocês falam assim, Jesus, e é uma coisa que a gente tem que entender que há tempos, tem pessoas que são auditivas, visuais, sinestésicas, e todos nós precisamos entender como que nós recebemos, de que forma, e temos que nos permitir, porque às vezes Jesus está derramando e nós não deixamos verter na nossa veia vida, porque a gente simplesmente não compreende a forma do que ele está fazendo. A palavra que foi liberada hoje não é só para Franciele, é para todas que estão aqui. Só que cada uma vai frutificar num tempo. Ninguém vai frutificar que nem eu e no mesmo tempo, porque cada fruto tem o seu tempo para dar, né? E daí Jesus revelando isso para mim e trazendo cura. E eu disse, amém, Jesus. E hoje é uma libertação que eu estou vivendo em falar aqui, em compartilhar essa palavra com vocês, em transbordar, em expor coisas e o que Jesus tem curado e feito através da minha vida. E hoje aqui eu tive que, o que eu preciso largar, o que eu preciso liberar,
né? E dentro dessa cura que eu vivi dentro da minha vida pelo tempo de mesa, Jesus me fez entender que eu estava repetindo algo lá da minha, né, que eu vivi com ela, no meu filho. Quando eu entendi isso e quando ele teve atitudes que me mostrou que eu achava que eu era incapaz, que eu não merecia, que o que iam falar de mim, tudo isso. E eu entendi, não. Deus começou a me mostrar, não, essa pessoa aí foi tu que construiu junto comigo. Eu confiei ele a ti. Só que chegou o tempo. Meu filho tá indo morar com o pai dele, só que antes, meu Deus, para mim era perda. E daí entra a palavra de Paulo. Não é perda, é ganho. Porque Jesus me mostrou o quanto ele é maduro e o quanto, assim, ó, ele está pronto. E eu sei que Deus tem um propósito na vida dele. Eu sei. E Jesus começou a me ensinar a confiar. Só que eu estava morta para Jesus. Eu estava com venda nos olhos, estava no sepulcro. E daí veio uma voz e diz: Lázaro, sai para fora. Só que, claro, hoje, dentro da atualidade, Jesus falou para mim. Porque não foi só através da vida da Cris. Domingo, Jesus já, através de um pastor que nem conhecia a minha vida, da minha família, entregou a confirmação que o meu filho iria sim, que chegou o tempo, e que ele estava me chamando para um novo tempo e que ele já estava pronto. E eu estava esperando o quê? Então, é sobre isso. E às vezes a gente precisa despertar em nós, despertar, nos conhecer. Queria compartilhar isso com você, senão fico trazendo coisas que o Espírito vem ministrando e vai. E então a gente não tem muito tempo. Eu tenho que terminar aqui, depois quem quiser compartilhar alguma coisa, acrescentar, porque a palavra ela é diversificada, e ela é única, mas diversificada, porque a gente é um corpo, e o corpo precisa de todas as partes para que ele ande e funcione integralmente, íntegro. Então, não é só a Franciele, todas nós construímos isso, e eu tenho certeza que nos expor hoje, nós estamos nos expondo esse tempo aqui, para que Jesus toque uma geração que está somente dormindo, porque a mulher do fluxo de sangue foi até Jesus, tocou, teve fé. Mas a próxima geração, que era a filha de Jairo, se nós perceber, a mulher tinha 12 anos o fluxo, e a filha de Jairo tinha 12 anos. E dentro disso, se a gente somar o 2 e o 1, é número 3. E o 3 é corpo, alma e espírito. Nada é em vão. Tudo Jesus nos mostra, tudo Jesus nos ensina. Então, ele governa sobre todas as coisas, sobre o tempo, sobre a vida e sobre o que nós vamos fazer. Eu queria compartilhar essa palavra com vocês e dizer que esse tempo de mesa, eu sinto de falar isso e desde amanhã Jesus tem me... É só o começo do que Deus vai fazer numa geração que vai despertar. O avivamento a gente já vive todos os dias dentro de casa. Mas quando essa geração despertar, quando essa geração for tocada por Jesus, porque nós tocamos em Jesus e Jesus toca na nossa geração, toca no nosso filho, toca nos que virão. A gente verá assim o poder tremendo de Deus, porque nós precisamos anunciar. Eles chegarão somente a presença, porque eles são sinestésicos. Essa é a diferença de uma nova geração. E esse tempo de mesa, com certeza, vai fazer parte disso, porque são pessoas que estão disponibilizando seu tempo. É uma semente que no tempo que ela frutificar, dará muitos frutos. Queria agradecer e daí orar, entregar esse tempo e depois deixar aberto para quem quiser compartilhar alguma coisa ou acrescentar.
Obrigado, Jesus, por esse tempo. Tu conhece o coração de cada um, Senhor, que essa palavra ela possa vir como semente em terra fértil. Pai, que cada um de nós possamos entender o teu tempo e o que nós precisamos ainda, Senhor, deixar para que tu flua, para que tu cresça e para que nós possamos transbordar o teu amor e a tua verdade. Obrigado, Jesus, nos consagra o nosso resto de dia. Nós entregamos a ti, Senhor, que nós possamos caminhar no teu discernimento, com disposição e com entendimento na tua palavra. Obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Amém. A Cris disse que daí eu orava e podia liberar vocês se quisessem sair ou se alguém quiser compartilhar. Rafa, pode Olá, falar. mulheres, a paz. Oi, Fran. Então, só para poder realmente acrescentar, não, porque na verdade você falou já tudo, mas para poder compartilhar que, de fato, veio a confirmação do que eu vivi ontem. Né? Eu compartilhei aqui com as meninas que eu iria ministrar uma palestra, né, para um grupo de mulheres, uma igreja, e seria a minha primeira palestra. Você está rompendo hoje, está aí falando, e eu rompi, né, perante várias mulheres, né, que eu nunca vi na vida, apenas essa minha amiga, que foi o elo, né, a conexão que eu tive. E, assim, justamente esse ponto que você falou a respeito de quando a gente precisa ser curado, a gente precisa expor a ferida. Não adianta a gente ficar realmente encobrindo, porque a cura ela não vem quando você realmente esconde ela, camufla ela, não tem como ser tratado. E assim como o pecado, quando a gente ouve muito assim, ó, o pecado ele precisa vir à luz para que realmente a gente seja tratado. E muitas das vezes a gente fica com o medo, né, dos julgamentos, do que as pessoas vão pensar, o que vão falar, e acaba não se permitindo ser curado, ser tratado, ser lapidado, né, por Jesus. E hoje eu tive uma experiência tão gostosa, porque eu estou numa cidade onde é feito artesanato, né? Como é que chama aqui, lá em Santana? Artesanato em barro. É artesanato em barro, né? Então, ela me levou na casa de um oleiro. Antes dela me levar, ela falou assim, Rafa, vem aqui, vamos ler aqui essa palavra. Que estava lá em Jeremias, né? Capítulo 18, do versículo 1 ao 6, onde fala justamente, né, sobre ali como é feito, né? O Senhor, ele traz ali como se fosse a ilustração de como acontece. E ela falou assim, agora vamos ali. Aí, quando eu cheguei lá, né, vi já aqueles montes de vasos, né, ali na porta. Aí ela falou, agora você vai ver como que se faz, de fato, esse barro, transformar em vaso. Aí eu até filmei, vou depois compartilhar aqui com vocês. Gente, realmente é tremendo. É tremendo, porque quando a gente traz realmente para a nossa vida, a gente vê o quanto que o Senhor ele é maravilhoso conosco. É onde a gente tem a chance de sermos lapidados, transformados. Quando a gente é quebrado ali, quando a gente se quebra por conta, né, do sofrimento, da fragilidade, daquilo que a gente vive, aí o Senhor ele vai lá e fala, peraí, meu filho, que agora você vai ser transformado em um vaso novo. É um vaso de honra, um vaso que é onde vai colocar vinho novo. E assim, para mim eu já tinha tido uma experiência muitos anos atrás, mas essa realmente agora, nesse momento que eu estou vivendo na minha vida, veio realmente à tona de uma forma muito mais especial, porque é onde eu estou vivendo esse processo de crescimento, como se fosse desabrochar, né? De fazer o que eu nunca fiz, de ser desafiada, né? E assim, eu estou maravilhada com aquilo que Deus realmente tem me proporcionado. E aí eu sei que eu depois me apaixonei lá por uns vasos. Aí eu falei, eu vou mandar uma foto pro meu marido. Peraí, aí eu perguntei para a moça, isso aqui está disponível? Aí ela falou assim,
não, assim, é por encomenda, tal. Aí eu falei, mas se eu quisesse levar? Aí ela, tá, pode. Aí eu falei, peraí, tirei uma foto, mandei pro meu marido, amor, olha isso. Aí ele, compre. Eu falei, oh, coisa boa, que é benção, né? Pra gente ouvir assim, compre, vá. Eu falei assim, olha, até eu já tô livrando da escassez, em nome de Jesus. Eu falei, vou pro apartamento novo e vai ficando tudo novo, em nome de Jesus, tudo belo, maravilhoso. E, enfim, é isso, sabe, amadas? É Deus fazendo muito mais além daquilo que eu pedi, que eu pensei, que eu sonhei, que eu esperei. Deus é tremendamente muito mais além. E a gente só tem mesmo que agradecer. É gratidão, o tempo todo gratidão. Obrigada, Fran, pela sua contribuição, que foi bênção, viu? Ah, aleluia, né? Nossa, eu comecei a rir aqui porque o versículo que eu imprimi esses dias e coloquei aqui foi exatamente esse, Rafa. 18:4. Deus me trouxe muito forte cada dia mais essa coisa do vaso, né? E num tempo de mesa, Deus me entregou sobre isso. Sobre eu de fato me deixar ser moldada, né? Porque eu ainda dava pitacos na forma do meu vaso. Ai, chega me arrepia só de pensar nisso. E foi muito forte, assim, foi num tempo de mesa, assim, que ele foi muito claro sobre isso, e eu fui procurar na palavra, né, e veio essa, 18:4, né, até eu vou pegar e mostrar pra vocês, deixa eu ver se eu sei virar. Será que eu sei virar? Não sei, vou virar assim, então, deixa eu ver se dá pra ver. Porque é pra gente trazer a mente que traz esperança, né, é a gente poder entender o que de fato Deus deseja fazer, né? Eu disse para Deus, Deus, se tiver que fazer mais comprido, se tiver que fazer mais largo, se tiver que, né, faz. Porque ontem, quando a gente fez a nossa live, foi isso que eu senti. Eu não tenho nenhuma. Até uma amiga minha disse, amém, agora tu vai ser uma blogueira de Jesus. Assim, não! Eu vou falar o que ele pediu para eu falar, né? Porque eu não consigo. Gente, para mim foi um desafio tremendo. Então, assim, a tua palavra, ela veio assim, ó, como uma luva, sabe? Só que o que Deus me deixou muito claro que é só porque é Ele em mim. Eu não consigo, né? E talvez, Rafa, eu já fiz vários processos, e todos os processos que tu faz, eles te pedem para gravar, eles te pedem para te desafiar, todos. E para mim não era, eu não conseguia, porque aquilo parece que eu estava fazendo uma mentira. E então ontem foi a primeira vez que eu consegui de fato viver a verdade, né? Viver a verdade, porque é ele, não era eu. Então eu não tive o que eu sentia desse medo de olhar o vídeo, fazer a crítica, de pensar o que as pessoas iam pensar, né? Porque ainda na live Deus me falou que a internet é exatamente isso, é a semente que a gente está plantando e que a gente não vai saber onde vai alcançar. A gente não sabe quem a gente vai atingir, mas a gente não precisa saber, porque não é nosso controle. Então, muito obrigada, Fran, né? Se a Cristo foi usada, tu está sendo usada para reforçar isso no nosso coração, porque com certeza, quando tu falou ali de Lázaro, né, sai para fora, Deus também já usou essa palavra comigo, e quanto que a gente quer guardar os nossos talentos, né? E eu não quero ser a serva infiel e desprezada porque guardou, reteu, porque tem medo do que as pessoas vão pensar, né? É desafiador, né, Gurias? A gente foi falar uns negócios assim que depois eu pensei, meu Deus, só Deus para fazer eu falar isso para todo mundo. Porque antes eu teria medo de falar do julgamento do crente, de aparecer crente de verdade, né? Porque a minha prima falava para mim, cara, tu gosta tanto de falar dessas coisas, mas tu não mostra a tua cara. Mas era por isso, por causa do medo do julgamento, né? Então, hoje eu creio que é só entregar o que ele pede para entregar. E que nem eu brinco com a Rafa, né? Larga e sai correndo, né, Rafa? E o que ele tiver que fazer com isso, amém, né? Mas eu creio que, como a Fran falou, foi exatamente isso que eu e a Rafa conversamos hoje de manhã, que é o primeiro passo para outra coisa que ele precisa que a gente faça nessa geração, né? Nós só somos instrumentos dele. Obrigada, Fran, gratidão. Boa tarde, maravilhosas. Eu estou muito feliz porque acredito que estar nesse ambiente tem tirado a gente muito da zona de conforto.
né? Que não é nada confortável, eu digo assim. Eu não ia falar, mas aí o Espírito Santo falou assim: você vai falar, você vai falar, você vai falar. E obrigada, Fran, por trazer essa palavra, por ter sido obediente, por ter dito teu sim também. E por Cris, né? A gente honra muito a vida dela, porque realmente ela tem colocado a gente em cada uma. Que, meu Deus, se não fosse ela, acho que a gente nem estaria aqui falando. Mas eu queria compartilhar algo também que tem mexido muito aqui comigo, que ontem foi literalmente um romper para mim, porque eu tinha muita vergonha de falar de Jesus na rede social. Desde ontem eu tô assim, eu não consigo segurar a emoção, tá muito forte, mas vamos lá. E quando o Fran trouxe sobre morrer em vida, eu já tive depressão e eu já tomei remédio para tentar suicídio. E eu sei a sensação de estar, estar morta em vida. Então, ontem, quando eu falava, eu senti um queimor. Eu nunca tinha me sentido tão viva como eu me senti ontem, falando sobre tudo que Deus tem feito na minha vida. E aí eu só sabia agradecer. Eu falei, obrigada, Jesus, porque o Senhor me resgatou. Só nós sabemos o que a gente viveu. Só quem já passou por um processo de depressão e venceu a depressão sabe o que é isso. É muito profundo, tá morta em vida. Então, quando você vive a verdade de Cristo, se você recebe esse amor, você só quer transbordar. Então, eu tenho sentido cada vez mais esse processo de falar sobre ele, sobre o que ele fez, mas é um calor, é algo muito diferente, eu nem sei, mas eu queria compartilhar isso com vocês, o quanto tem sido poderoso estar nesse ambiente, o quanto tem sido poderoso realmente levar esse testemunho da minha vida, porque só ele, toda a honra e glória a ele, por tudo que tem feito em minha vida e por ter realmente me amado de uma maneira que muitas vezes nem eu me amava. E se eu tô aqui hoje dando esse testemunho, é graças a ele, porque cada dia mais venho tendo a compreensão que o quanto as nossas curas podem ser curas de outras pessoas, e como o Fran falou, eu falei isso muito forte na live, que quando as famílias elas se levantam, sabe, o inferno, ele nem pensa, porque realmente as famílias elas têm um poder muito grande de restaurar. Então a gente está vivendo esse avivamento. Então que cada dia mais a gente seja a boca de oração de outras pessoas para que a gente leve isso que a gente está vivendo, que a gente não se retenha, que a gente seja a vida mesmo na vida, e que a gente declare vida sobre outras vidas, porque é muito bom sentir essa vida, esse amor de Deus. Então é isso, gente. Muito obrigada, Fran, muito obrigada a vocês. Eu amo e honro a vida de cada uma. Eu me inspiro muito, porque realmente a coragem de vocês traz esse pouquinho de coragem para que a gente possa fazer diferença na vida de outras pessoas. É isso. Obrigada, Jesus! Linda, amada de Jesus. Obrigada, Jesus! Rebeca levantou a mão, acho que pode compartilhar já. Depois eu quero compartilhar algo com a Rafa, que falou primeiro ali sobre o vaso. Só para. Só quero completar um pouquinho aqui do que foi dito aí, como Jesus ele usa nossos testemunhos para revelar propósito da gente, né? Para revelar informações chaves que a gente pergunta, e muitas vezes a gente está cego, achar a verdade a gente não recebe, né? Mas que a gente tenha olhos para ver. Eu conversei com a Camila, algumas pessoas sabem disso, que eu já comentei em outros momentos, acho que só na jornada, publicamente não, mas aí a Rafa falou, aí eu
sentir de compartilhar, né? Eu não sei, eu sempre digo que eu não sei de nada, né? Eu sempre deixo Jesus e o Pai agir. E eu só vou recebendo e vou fazendo conforme ele vai falando. Mas eu até conversei com a Camila antes da nossa live sobre uma coisa que acontece muito comigo. Deus sempre coloca pessoas que têm tendência suicida perto de mim. E à medida que eu vou conhecendo as pessoas, aí eu sempre vou descobrindo. Alguém já tentou suicídio, alguém já tentou suicídio. E isso sempre me assustou muito, né? Sempre me assustou. E que bom, assim, sabe? Essas partilhas, porque, sinceramente, eu fiquei chocada com a informação da Rafa agora. Não por nada, mas porque me deu uma dor no coração. E toda vez que eu tenho essa dor no coração é porque é como se Jesus quisesse me levar para outro lugar. Já sei. Uma sinalização que ele tem comigo, sabe? E, Rafa, muito obrigada. Muito obrigada por você falar isso, porque me faz acreditar mais e me dá mais coragem em seguir. A destra aqui, o Denis sempre fala, ela disse e tal. Só que quando você pensa em criar uma célula, que a destra é uma célula, né? Quando você pensa em participar, quando alguém lhe diz para você ser líder, quando eu pensei em participar de destras, eu não pensei em ser líder de destra, pensava em participar, em ter um grupo para estar compartilhando. E aí, quando o Denis veio, então você vai ser líder lá, Aracaju, vamos fazer e tal. A Rafa abraçou logo, né? A Rafa abraçou logo, depois o Lucas entrou na jornada, também abraçou junto a missão. Mas, mas às vezes você se pergunta, será que eu deveria fazer isso mesmo? Será que eu devo continuar? Será que é isso mesmo? Será que está certo? E várias vezes eu pensava, eu acho que eu vou passar o bastão. Acho que eu vou passar o bastão, vou seguir outro caminho, vou passar o bastão, vou seguir outro caminho. Mas não por seguir outro caminho de Jesus, porque o caminho de Jesus são vários, né? A gente usa nosso ministério em vários lugares, até nosso trabalho, nosso ministério. Mas porque eu achava, não, eu acho que não é esse caminho, eu acho que eu deveria participar, mas o bastão tem que estar na mão de outras pessoas. E aí, quando você compartilhou, e quando a Camila compartilhei com a Camila, tive umas trocas, já tinha tido umas trocas também sobre outras situações com o Cris, aí aconteceu a moça que Keila me indicou, né? Keila, aconteceu aquela situação, né, que a Cris disse, sentia, eu não acredito que vem mais uma pessoa com o mesmo tipo de problema, eu digo, Jesus, eu disse, será que eu era uma pessoa que estava morta e voltei a viver? Então, eu sempre me questionei isso, né? Será que eu era uma morta-viva? E o que é o suicídio? Eu ficava pensando, será que eu deveria mudar a minha ótica com relação ao suicídio? Será que eu deveria mudar a minha ótica com relação a isso? E eu já vinha trabalhando isso, né? Tal. E muitas vezes eu me coloquei nesse lugar. Eu digo, realmente, a gente para, a gente nem lembra, a gente nem sabe quando a gente está com depressão. A gente vive tanto no automático que a gente não se reconhece nesse papel. Né? A gente, nem isso a gente para perceber. A gente está tão doente que nem isso a gente vê. E aí, quando eu comecei a me envolver mais com Jesus, Jesus foi aproximando mais dessas pessoas, mais pessoas, né? E muitas pessoas com vontade de viver. Eram pessoas que já passaram pelo vale, mas que tinham muita vontade de viver. E aí eu entendi, vai ver que eu era essa pessoa que estava no vale. E Jesus colocou pessoas bem parecidas, porque não é à toa que essas pessoas chegam perto de mim, né? E me dizendo, tá vendo? Você estava no vale, tá vendo? Você já estava morta, mas você voltou a viver. Quando a Fran começou com a palavra hoje de Lázaro, Lázaro vem para fora, isso me tocou muito, né? Me arrepiei. Eu digo, ixi Maria, vem para fora. Eu digo, se ele me chamou assim hoje, vem para fora. Eu digo, para fora para quê, meu Deus? Para fora para quê? Qual o caminho? Qual área? Porque eu sempre volto, né? Qual área da minha vida? É o que? É saúde? É família? Qual é que eu vim para fora? Onde é que eu estou morta? Onde é que eu estou doente? E eu preciso de remédio, né? Aí eu sempre pergunto isso. Mas, Fran, você foi muito cirúrgica com o que você entregou hoje. Me conectei bastante com todas as falas daqui, né? Colocada, até a questão do vaso novo, né? Vem para fora, quando você vem para fora, recomece. É uma nova chance. Você estava morto, voltou a viver. Agora que você voltou a viver, o que é que você faz com isso? Né? O que é que você coloca dentro desse vaso agora? E é sobre isso, meninas. Muito obrigada, tempo muito precioso.
Eu vou falar aqui bem ligeirinho só, porque a Rebeca já terminou de falar ali no vaso. Rafa, hoje eu escutei, eu até ia entrar com louvor, eu quebro meu vaso. E daí eu, não, vou colocar como criança, porque Jesus me fez refletir. A gente tem aspectos, né? A gente pode ser id, ego ou superego, e a gente nunca pensa que o superego é ruim. Mas o super, ele é o equilíbrio, ele é Jesus na nossa vida. E às vezes a gente está muito na criança, que foi ferida quando criança, ou muito a gente quer ser, eu cresci, eu sou independente, eu não preciso de Jesus. Mas para nós estar na presença, Jesus fala que nós devemos ser que nem crianças, porque nós precisamos ter pureza, nós precisamos ser criativo, né? Ser puro. Criança tem uma imaginação longe, e para ter fé nós temos que imaginar sem ver. E é isso que a criança faz. E quando a gente está muito no adulto, a gente não precisa de ninguém, porque eu aprendi, eu sei. E é dentro desse caminho que a gente precisa se encontrar em Jesus. Ele é o nosso equilíbrio. Então, aspectos, né? O superego é o Jesus. O nosso ego é o Jesus. O super da nossa vida, né? Que ele que nos dá o equilíbrio. Era isso que eu queria compartilhar, e Jesus falava muito sobre quebrar o vaso para refazer. Mas para ele quebrar o vaso, o vinho precisa estar alocado em outro lugar. E por isso que nós somos um corpo. Porque quando Deus está moldando meu vaso, ele precisa usar outro vaso para colocar o vinho. Porque ele não perde nada. Quando ele trabalha aqui, ele usa ali. E é assim que Jesus trabalha. Ô, Dari, pode falar. Jesus é maravilhoso, meu Deus, obrigada, Jesus, obrigada por ter amigas loucas iguais a mim, por ele, meu Deus, como eu sou grata pela vida de vocês, vocês não têm noção, vocês não fazem ideia do quanto que eu sou feliz por vocês, de verdade, eu sou muito feliz pela vida de cada uma de vocês, ai, Jesus, estou toda arrepiada, ó, Espírito Santo aqui me visitando, eita, Jesus, obrigada. Meninas, como eu sou feliz, e o motivo que eu queria abrir aqui, pedir a oportunidade de fala, é justamente para, primeiramente, agradecer a Jesus pela vida de vocês, né? E nós somos complementos uma da outra. Rafa, direcionamento para você. Eu agora estou entendendo por que você precisa vir para Maceió para fazer parte do evento, que eu vou estar... Eu estou junto com a Rafa, meninas, vocês que não sabem... Jesus já confirmou e anotou na nossa agenda que dia 22 de novembro nós vamos fazer um evento juntas aqui em Maceió. E isso, eu falando ontem com a Carol, tive vários empecilhos para que eu não conseguisse conversar com a Carol antes da live, que a gente ontem também fez live. E daí eu disse bem assim, Jesus, vai acontecer a live e a gente não vai ter nada programado antes, eu não estou entendendo. E assim, o Senhor mandou a palavra ontem à tarde, depois do tempo de mesa, eu consegui falar com a Carol. E daí a palavra que o Senhor tinha me dado já era a confirmação do que o Senhor tinha mostrado para ela, só que ela não sabia como, porque primeiro em nós, depois através de nós, e o Senhor deu justamente sobre isso, que nós somos corpo, morada do Espírito Santo, que nós precisamos primeiro mudar em nós, para depois, através de nós, as pessoas começarem a mudar. Então, assim, isso está sendo reflexo para a minha vida, para o meu casamento, para o meu irmão, para o meu pai, para todo mundo que está ao meu redor. Então, Rafa, aqui em Maceió tem muitas mulheres que precisam ouvir o seu testemunho. Tem muitas mulheres que vão ficar assim, vai ser através da sua vida, através da minha vida, através da vida de todo mundo que está aqui, que nós vamos conseguir alcançar muitas mulheres. Porque a gente troca nossos testemunhos, nós trocamos aqui as nossas informações. Uma vai dando força à outra, uma vai falando com a outra, mas tem tanta, como eu falei ontem na live, tem tantas mulheres que não sabem do meu testemunho, e tem tantas mulheres que eu não sei do testemunho delas. Então, assim, nós somos força, nós somos fortaleza. Eu não quero mais ser mulher guerreira, eu não sou mais guerreira. Eu sou filha amada. Eu sou maravilhosa, eu sou linda. Jesus me criou da melhor forma. Ontem, eu estava
Agora há pouco eu demorei a entrar porque o Senhor disse assim, olha, filha, você vai primeiro entregar aqui e depois você vai receber lá. Calma, espere. E eu entrei hoje aqui atrasada justamente porque eu trabalho com meu pai também aqui no escritório. Ele não trabalha direto comigo, mas ele trabalha direto com os donos da empresa, a qual eu faço parte. E daí eu comecei a falar do império para ele. Eu disse, senhor, precisa ir para o império, você não está entendendo que são homens milionários, você não está entendendo disso. Aí ele, minha filha, eu preciso ir. Qual é o próximo? Quando é que vai ter? Eu preciso ir. Eu disse, pai, o senhor está entendendo que o senhor está vendo a mudança através da minha vida? Aí ele disse, filha, é notório isso. Eu disse, o senhor está entendendo que meu esposo olhou para mim quando eu comecei a trabalhar e disse, você vai escolher ou o casamento, ou a família, ou esse trabalho. Porque com os dois não vai dar certo. E eu olhei para ele e disse, em nome de Jesus, você vai ficar com o trabalho e você também vai ficar com a família. Porque vai ter que ser os dois. Um só não tem condições e eu não vou escolher nada. Domingo, meninas, meu esposo foi trabalhar comigo. Ele se preocupa mais comigo, com o meu trabalho, do que até mesmo eu estou me preocupando. Ele fala, amor, eu só vou trabalhar 1 hora no período da tarde, eu posso ir lhe ajudar se você precisar. E a gente troca as figurinhas. Meu esposo é militar, às vezes precisa de algum arquivo, de alguma coisa que ele não tem. Eu consigo ajudar com ele com o arquivo, eu passo para ele, a gente vai trocando figurinhas. Então, primeiro a Dariane muda, a Dariane transborda para que outras pessoas, através da minha mudança, possam ser mudadas também. Então, da mesma forma, acontece com cada um de vocês que aqui estão. Tem muitas mulheres que ainda vão ouvir o testemunho de vocês, vai ser através da vida de vocês que a vida delas vão ser transformadas. Então, eu tenho certeza absoluta que nós vamos olhar assim, ó, daqui a alguns meses, viu? Só marca aí a próxima jornada, o próximo retiro. Vamos olhar assim e vai dizer, meu Deus, o que foi que aconteceu? Passaram quantos anos, pelo amor de Deus? Porque minha vida tá assim. E eu sou muito grata a Deus por vocês, eu sou muito grata a Deus pela vida de vocês, eu sou muito grata a Deus por eu estar conectados aqui junto com vocês. E hoje, o meu pai olhar para mim com os olhos cheios de lágrimas e dizer, filha, é nítido a sua mudança. Eu não tenho como falar. Eu disse, pai, não adianta o senhor impor no meu irmão mudança se o senhor não mudar. O senhor entende que eu não estou pedindo para ninguém fazer nada? Você entende que eu não estou pedindo para o meu marido fazer comida para mim, que eu não estou pedindo para ele fazer um café para mim? E ontem, eu trabalhando, eu ajudando ele a fazer uns arquivos, a gente na mesa, eu fui dormir 2 horas da manhã com ele. Ele levantou 1 hora da manhã, saiu da mesa, saiu, foi lá na cozinha, fez um café fresquinho para mim, trouxe um biscoitinho, trouxe um patê, trouxe umas coisas diferentes, colocou na mesa e fez. Ainda trouxe as 2 xícaras, que ele trazia qualquer xícara, mas ontem não, viu? Xícara com pires, assim, uma colherzinha, arrumado. E eu não pedi nada, nem abri minha boca. E tá tudo bem. E é sobre isso que eu queria compartilhar com vocês. Deus é maravilhoso. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Como eu amo Jesus. Como eu amo Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por ter vocês. Obrigada, Jesus, por fazer com que eu esteja sempre conectada aqui com vocês. Obrigada, Jesus, por derramar e entregar a porção que eu precisava receber. Obrigada, Jesus. Como eu sou grata por Jesus. Como eu sou grata, meu Deus. Obrigada, Jesus. Bom, eu não, é tudo novo para mim aqui, é falar, mexer no telefone, porque eu não sou muito talentosa com Insta, com chamada. Daí a Cris me instruiu no começo, agora eu não sei como é que faz no fim. Vocês vão ter que me ajudar aí. Só falar uma coisa rapidinho, Rê, quando tu trouxe ali a questão das pessoas suicidas que chegam até ti, né? Isso foi uma coisa que aconteceu comigo mais da depressão, né? Que a gente também não sabe quanto e qual é o nível de depressão de cada pessoa, né? A gente não imagina. E era frequente. Cada pessoa que sentava aqui na frente na clínica, a mesma coisa. E daí eu tinha, né? Tipo, Deus falava para eu falar, e eu pensava assim, Deus, mas como é que eu vou falar? Eu nem tenho autoridade nesse lugar. E daí, quando eu comecei meu processo com a Cris, eu descobri isso que a Rafa trouxe, o estar morta viva. E
E nisso, Deus foi muito claro. Ele falou assim, filha, tu era tão arrogante, tão orgulhosa, que nem para cair te servia, sabe? E ali eu entendi que eu não queria que ninguém me visse mal, que eu não queria que ninguém me visse como não ia nem fazer sentido, não ia ser congruente com a imagem que eu tinha com uma pessoa que de repente, opa, mas como assim, do nada? E então, para mim, assim, hoje ainda continuam as pessoas, né, inclusive as pessoas com vitimismo, tudo mais, da crise, olha para ti, filha, porque se ainda está aparecendo pessoas assim na tua frente, é uma camada que tu vai ter que romper de alguma coisa. Então, para mim, a depressão foi exatamente isso, sabe? Quando Deus falou assim, para mim foi revelador, assim. Eu vi assim, bah. E daí, porque era isso que eu sentia, Rafa. Era eu fazer o que precisava ser feito, porque eu precisava fazer por causa das outras pessoas. Beleza, eu não vivia por causa de mim. Eu vivia porque o meu chefe precisava de mim, eu vivia porque o meu marido precisava de mim. Glória a Deus, hoje eu não preciso que ninguém precise de mim, né? Eu tô me libertando disso, né? Porque eu só preciso de Jesus e Jesus faz as outras coisas, tudo, né? Então, eu era a pessoa zumbi. Inclusive, esses dias eu falei, né? Que coisa horrível a gente ser um zumbi, né? E a gente vai ser, porque é o automático. Enquanto a gente não viver com Jesus e Jesus ser o centro da nossa vida, onde a gente vai morrendo todos os dias, né? Ele vai nos revelando, como a Fura trouxe. É cada camada que ele rompe quando a gente ouve vocês falando, né? E Deus me trouxe muito isso, Rê. Eu sei que a gente tem um fundinho de dureza aí, então, como é bom hoje poder ele vir e a gente se jogar no chão, a gente não ter medo de ser vulnerável, né? Por quanto tempo que isso para mim era muito difícil. Porque eu, de fato, gurias, eu acreditava que a minha única qualidade era ser forte. E então, hoje, eu poder chorar, poder ser vulnerável, poder dizer que a minha força vem dele é libertador. Então, sim, toda vez que Deus nos trouxer muitas vezes a mesma repetição, isso de alguma forma estava na nossa vida, Rê. Quero exatamente isso que Jesus começou a me trazer pela manhã. Que o morrer é isso, a gente começa a dar, e não vai para a fonte, que é a fonte de vida eterna, e esgota, e nós morremos por dentro, morremos, né? E daí Jesus, lá na nossa inércia, na nossa fraqueza, ele é a nossa força. A força dele se revela na nossa inércia e nos move do lugar de morte. Ele tocou em Lázaro? Não. Ele só deu uma voz de comando. Lázaro, saia para fora. E não foi só Lázaro que levantou. Quantos mortos viveram, né? E isso que eu digo, eu senti isso. Hoje pela manhã, quando Deus me trouxe isso, e eu disse, meu Deus, e a gente é inconsciente, a gente não percebe. E Jesus, e assim, ó, vinha me entregando tanta coisa, e eu me deitava, e assim, ó, quando eu me deito, meu marido dorme, e eu choro, às vezes, assim, na presença, e Deus começa, eu digo, eu sou louca, e Deus começa a me dar, assim, palavras, e com o cotidiano, e mostrando, né, na vivência aquilo, eu disse, eu sou louca, não pode, eu sou do outro mundo, e amanhã tu vai entregar na internet, porque pessoas precisam, tá, amanhã eu vou, e eu levantava, faltava coragem. E eu não conseguia. Quando a Cris falou, abre tua boca, fala. E hoje Jesus, sabe qual foi a revelação que Jesus me trouxe? Foi que quando eu era criança, eu não podia falar, colocavam pimenta na minha boca. E hoje Jesus fala, porque eu coloquei vida em ti, para que tu transbordasse, sabe? Quando Jesus começou a me curar e trazer isso através da minha vida, meu Deus do céu, chorei muito por eu tô com a cara inchada, porque eu chorei de manhã. E eu recebi essa cura, recebi mesmo.
Gurias, eu não sei como é que fecha aí, como é que dá tchau, como é que a gente encerra. É só apertar, acho que o vermelhinho, né? Vai no ficar gravado já? Eu acredito que sim. Acho que só Eu é acho que fechar aqui mesmo deixou gravando. como se fosse desligar a chamada. Obrigada, Tá. meninas. Vocês são bênção demais. Um presente Obrigada. de Deus, assim. Obrigada pela Obrigada. Obrigada, Deus abençoe. Deus abençoe Final de também. semana. Até segunda. Meninas. Bom Beijo. fim de